Olá, pessoal, boa noite. Mais uma live aqui pra gente, né? Oi, meninas. Pessoal, vai mandando um aviãozinho aí pra todo mundo que vocês queiram que assistam a live, que esse aviãozinho aí dá certo, que a pessoa recebe na hora e já entra. Coloca do lado dessa carinha aí embaixo, né? Vamos esperar. Boa noite. Boa noite aí, Carla, Camila. Esperar um pouquinho pro pessoal chegar, tá? Quem nunca participou, me dá um oi aí para eu saber que é a primeira vez que está participando. Esperar uns minutinhos para o pessoal chegar, tá? E aí eu falei aí, vai mandando um aviãozinho para as pessoas que vocês conhecem, que aí mais gente vai chegando para assistir. Hoje é um tema bem importante, é muito especial para mim. Pessoalmente, foi um tema que mudou bastante coisa para mim, essa relação com o pai, coisas que me surpreendeu. E geralmente surpreende mesmo, porque é uma relação muito importante, né? A gente naturalmente é provável que olhe mais para a mãe, né? A gente começa olhando mais para a mãe. Então, essa relação com o pai às vezes fica ali meio oculta. Pelo menos para mim foi assim. Ei, Lilian! Pessoal, vou esperar só uns minutinhos, tá? Ei, Joy! Pra gente poder começar, que as pessoas vão chegando, né? Bom, então como eu estava falando, hoje o tema é relação com o pai. Voltou aí? Porque pausou aqui pra mim. Deve ter voltado, né? Ei, Cris! Vamos esperar até 7h05, mais ou menos, aí a gente começa, tá? Voltou, né? É, porque pausou aqui, não sei porquê. Sempre que parar aí, vocês me avisem, tá? Porque aí eu vejo. Pessoal, pra eu já falar com vocês, tendo perguntas, tá? Pode ir colocando aí, que aí no final eu vou tentando responder, e se alguma coisa já tiver sentido em falar na hora, eu já falo, então pode ir trocando aí, fazendo perguntas, fazendo comentários, porque é sempre bom, tá? Hoje, então, a gente vai falar sobre a relação com o pai. Não tá pelo YouTube hoje não, vou fazer só por aqui, só pelo Instagram, e aí depois eu vou colocar essa live lá no YouTube, tá? Então hoje a gente vai falar da relação com o pai, que é, como eu estava falando, para mim foi muito importante, pessoalmente, foram várias descobertas quando eu entendi essa relação, né? Quando eu pude trabalhar, fazer muitas constelações em relação a isso. É um tema que para mim é muito rico. E volto a dizer, como em todas as lives eu falo, que é um tema muito extenso. Cada dinâmica que eu vou comentar aqui hoje, a gente poderia fazer uma live só de cada dinâmica, porque realmente dá para destrinchar muita coisa, mas eu vou tentar ser o mais clara e o mais direta possível, e aí depois da live, tendo alguma dúvida, alguém tendo alguma coisa, pode me mandando, que eu sempre respondo nos stories, quando alguém me pergunta, é bom, tá? Ei, Regiane, mais um minutinho. Ei, Lu, conseguiu entrar? Pessoal, quem estiver aí pela primeira vez, dá um oizinho aí para saber. Se tiver alguém aqui pela primeira vez e que não conhece a técnica da constelação familiar, gente, eu sugiro fortemente que assista depois. Tem, eu acho que aqui no meu IGTV e tem no YouTube também, a live que eu faço sobre a introdução, tá? É bem importante, senão fica um pouco perdido. Faz sentido, claro, mas assistir sobre a introdução é bem importante, porque aqui não vai dar para eu ficar falando, repetindo, né, conceitos básicos, porque senão acaba ficando cansativo e tomando tempo, tá? Ei, Dani, ei, Thaís. Petrina Feres, é a primeira vez, né, Petrina? Que bom, seja bem-vinda. Bom, então, 7h05, né, vamos começar a falar sobre esse tema, relação com o pai.
é o seguinte. Aqui, gente, eu coloquei para vocês, então só para deixar claro aí para quem ainda nunca tinha participado, eu uso esses bonequinhos que são os bonequinhos que eu uso no atendimento individual. É uma forma da gente, com o sentido que a gente reconhece, né, que é a visão, é uma forma da gente entender melhor conceitos que às vezes é tão subjetivo. Então os bonequinhos ajudam muito a gente assimilar racionalmente, mentalmente o que a gente está falando. Então eles ajudam muito nesse sentido, tá? Ei, Nayara. Bom, então vamos lá. É o seguinte, toda criança que nasce, né, como vocês já sabem, ela vem de um pai e de uma mãe, tá? Na geração do filho, os dois têm um papel igual. Então, na concepção do filho, o papel ali os dois têm a mesma importância, vamos dizer, não é igual, mas tem a mesma importância. Mas depois da geração desse ser, né, a mãe passa a ter inicialmente... Pausou de novo, vê se voltou aí para vocês. A mãe passa a ter um papel mais importante, né, enquanto ele está sendo gerado e depois que nasce também. A presença da mãe, ela é mais importante nesse momento porque a sobrevivência dessa criança depende exclusivamente da mãe. E o pai acaba ficando aqui lateralmente nessa relação, só que com uma importância muito grande no sentido de prover a família, no sentido de dar segurança. Então, enquanto a mãe está ocupada com esse filho, é impossível ela trabalhar, ela fazer as coisas que tem que fazer. Então, o homem, a gente percebe a ação, né, do homem e o cuidado da mulher, principalmente nessa relação quando chega um filho. É nítido qual é o papel do feminino e qual é o papel do masculino. Quando existe um filho aqui, é impossível esse papel aqui estar trocado, né? É possível, mas vai ficar bem mais difícil, porque a mãe realmente precisa estar aqui cuidando, dando afeto, dando comida, alimentando, nutrindo, e o homem, ele é importante, mas ele vai ser importante nesse sentido, de prover segurança, de prover alimento, enfim, de prover as coisas laterais aqui. Então, o homem, ele é mais da ação, ele é mais o sair de casa para voltar e prover o que a família precisa. E a mãe, ela é o ficar com a criança. Então aqui já dá pra gente ver essa relação do feminino e o masculino, tá? Então inicialmente o filho, vamos dizer assim, é da mãe, né? Quer dizer, inicialmente é dos dois e depois realmente o papel aqui da mãe é mais perto do filho. Depois de um tempo, quando essa criança já começa a não depender da nutrição dessa mulher, essa criança naturalmente seria o caminho natural, seria ir para o pai. Porque aí o pai, ele vai ser quem leva a criança para o mundo, quem tira a criança do conforto e leva para as dificuldades, para procura de coisas. É quando sai desse conforto que alguém faz tudo para ele e o pai mostra o mundo para a criança. Então o papel do pai para nós é aquele que mostra o mundo, é aquele que vai mostrar que o mundo não é tão fácil assim, mas que você tem que ter coragem, que você tem que ter ação para fazer as coisas que tem que fazer, que você tem que lidar com outras pessoas, independente se essa pessoa te dá afeto ou não. Então as relações profissionais, o trabalho, tudo tem a ver com a ação, com a energia do masculino, com esse papel do masculino, com esse papel do pai. É o pai que provém essa energia do masculino, essa energia da ação. Então, geralmente, a capacidade de sair de casa, né, a capacidade de ir para o mundo, de tomar atitude, de ir para o trabalho, de ter força, vem do pai, vem dessa presença masculina. A referência masculina para essa criança vai ser o pai, tá? Dá para entender essa relação aqui? Isso, claro, gente, é a relação natural. É claro que dependendo de como foi a história dessa mãe e desse pai, pode ser que esteja trocado. Essa mãe é mais masculino, o pai é mais feminino, só que isso geralmente vai ter algum tipo de sintoma. Essa dinâmica aqui, que eu acabei de falar, é a dinâmica natural, tudo bem? E aí o que acontece? Algumas vezes
dependendo de como foi a história dessa mãe, se ela não aceitou o pai dela por algum motivo, né? Por algum motivo ela não pôde ou não quis por algum motivo aceitar o pai, né? Tem raiva, não aceitou, enfim, tem alguma relação ruim com o pai. Ela cresce não sabendo distinguir entre a figura de pai e a figura de homem. Ela não tem essa diferenciação, porque ela não teve o acesso ao pai. Ela fica com a figura do homem. E aí pode ser que quando ela vai se relacionar com alguém, ela pode olhar para esse relacionamento aqui misturando essa situação. Então pode ser que ela tenha um certo conflito com o marido dela, o pai do filho dela, por causa da relação difícil com o pai dela. E aí ela pode ter uma certa desconfiança desse homem se ele vai ser um pai adequado para o filho. Já que ela mistura essa relação que ela teve com o pai dela, ela mistura essa questão pai e homem, ela olha para os homens com dificuldade, com insegurança, com desconfiança. Então pode acontecer de no momento do filho ir para o pai, dela não deixar, por algum motivo. E esse não deixar, gente, lembra sempre que é totalmente inconsciente. Ela não fala para o filho, não, você não pode ir para o pai, não é assim. Mas de alguma forma, ou falando mal, ou de uma forma inconsciente mesmo, no sentido de ficar agarrada no filho e não deixar o pai chegar perto, cuidar, tem uma desconfiança, tem uma dificuldade de liberar o filho para o pai. Quando acontece isso, esse menino não toma o masculino, não tem acesso a esse masculino. E pode acontecer, depois eu vou dar o exemplo da menina, tá? Então, quando ela não libera, essa relação aqui vai ser difícil, porque geralmente os filhos têm essa primeira lealdade à mãe, tá? Então, enquanto a mãe não libera, realmente o filho não vai. Porque ele tem um vínculo muito forte com a mãe, ele tem uma lealdade muito forte à mãe. E aí ele vai para a vida com dificuldade em relação ao masculino, a essa energia do masculino que eu comentei no início. Então, uma energia de ação, uma energia de buscar, uma energia de coragem, enfim, essa energia do masculino mesmo, vai com mais dificuldade, tá? Mas pode acontecer também dele não ir inicialmente, ter essa lealdade à mãe, mas quando fica mais velho, que já tem uma maior capacidade de elaboração, pode acontecer desse filho internamente ter uma certa revolta em relação a isso. E aí, por mais que ele não fale com a mãe, não externalize essa raiva, ele sente essa raiva da mãe não ter liberado o filho, não ter liberado ele para o pai, porque todo filho quer tomar o pai. E essa revolta pode vir em sintomas de vício. Isso seria um tema inteiro para uma live, tá? Depois eu vou ver se eu faço um vídeo sobre isso no canal do YouTube. Então ele pode se revoltar em relação à mãe, indo para o vício, sendo mais revoltado, mostra uma revolta de não poder ter feito esse caminho que seria o natural de tomar o pai. Tá? E vários outros sintomas nesse sentido que eu falei. Então, dificuldade de ir para a vida, de sair de casa, de ter movimento, de ir para um trabalho, de ter relações profissionais ali e ficar firme. Fica o tempo todo sem essa ação, sem essa energia do masculino, tá? Quando acontece de ser a menina, vou tirar aqui e vou colocar uma menina. Acontece a mesma coisa que eu acabei de falar. Tá? É o mesmo movimento, pode acontecer da mãe não liberar para o pai e a mãe fica aqui, a filha fica aqui na esfera da mãe, mesma coisa, aí tem dificuldade de ter ação, as mesmas situações, pode ir para o vício, mesma coisa. Acontece que existe uma diferença que aqui, quando a mãe libera, a mãe liberou. Antes disso, gente, aqui não é culpa só da mãe, porque às vezes a mãe libera. Só que o pai, por algum motivo, foi até uma das perguntas que eu recebi, o pai, por algum motivo, é mais infantil.
também sempre é por causa das relações anteriores. Então, por algum motivo da relação dele com os pais dele, ele não foi para o adulto dele. Então, ele até teve filho, casou, teve filho, mas é uma pessoa que é mais infantil em relação a isso. E aí pode ser que, mesmo que a mãe libere, o filho não consegue acessar esse pai de verdade. Vai acessar uma pessoa quase, falando em hierarquia, né? Esse pai se coloca quase como uma criança. Então, vai acessar não um pai, vai acessar um amigo. E aí também vai ter uma certa dificuldade de relacionamento, porque vai ver os homens como amigos. Porque a referência, gente, lembre-se sempre disso. As nossas referências iniciais e mais marcantes vai ser sempre a relação com a mãe e com o pai. O Bert Hellinger, né, quem desenvolveu a técnica, ele fala que a nossa relação com o mundo, a gente pode entender muito da nossa relação com o mundo quando a gente entende a nossa relação com os nossos pais. Então, se a minha relação com o meu pai é de amigo, porque o meu pai se coloca como jovenzinho, como mais novo, eu posso olhar para os homens, fazer essa confusão. Se é homem, se é amigo, igual eu falei, do mesmo jeito que eu falei quando não tem uma relação boa com o pai. Então tem raiva do pai, pode fazer essa confusão e ter uma certa raiva de todos os homens, porque não sabe diferenciar o que é o pai e o que é o homem, tá? Então é importante também o pai estar ali, tá? Não é só a mãe que tem que liberar. A mãe libera, mas o pai tem que estar ali para poder prover essa energia do masculino, porque pode acontecer do pai, mesmo estando aqui, convivendo, ele é mais infantil, então essa energia do masculino acaba faltando também. E aí, para esses filhos, que esse pai se coloca como o tamanho deles, o que esses filhos têm que fazer? Sair daqui. Só isso, e respeitar, porque o pai, independente de quem seja, é sempre o pai certo. Isso é uma coisa sempre importante de lembrar. Tanto a mãe quanto o pai de vocês e a mãe de vocês são os pais certos para vocês, porque se não fossem eles, não seriam vocês, tá? Então, independente desse pai se colocar como criança ou não, o importante é os filhos entenderem isso. A partir do momento que você entende, você se coloca como filho. Você vai entender, porque isso é uma coisa importante de falar, porque a gente tem uma certa ilusão em relação aos pais, porque a gente coloca os pais como algo ideal. A gente idealiza muito os nossos pais. E aí coloca o pai como herói, né? A mãe como uma santa. É importantíssimo a gente entender que eles não são deuses, que ele não é herói e que ela não é uma santa, não é uma heroína. Eles são pessoas normais, com dificuldades assim como você, com problemas com os pais assim como você. Então são seres humanos normais. Isso ajuda muito a gente entender e deixar os pais serem quem eles são. Se ele está sendo infantil, não cabe a mim, como filha, julgar os meus pais. Eu falei isso na live de pais e filhos. Se eu me coloco julgando, meu pai, você é muito infantil, e fico julgando ele, o que eu estou fazendo? Eu estou me colocando como maior que ele. Tá? Então, o importante é não julgar. Ele, independente se ele se coloca como infantil ou não, antes desse homem, ele é seu pai. E como pai, ele é o pai, ele é maior. É isso que tem que entender, é só o que interessa, é a referência do pai. Como ele é como homem, o que só cabe a ele e a mulher dele, quem estiver com ele. Porque pra gente, como filho, só interessa o pai, tá? O homem já não interessa mais, a gente vai lidar com o homem da nossa hierarquia. Quando eu encontrar um parceiro, aí eu vou olhar para ele como homem. Pro meu pai, eu só olho como pai. O resto é dele só, eu não tenho nada com isso, tá? Então, voltando aqui na menina, o que às vezes pode acontecer, tá? Só vou voltar aqui porque me perguntaram em relação a isso. Quando a mãe não libera, depois de adulto, né? Percebe que a mãe não liberou para o pai. É o que eu falei, gente, como adulto, você vai olhar para isso, aceitar, porque a partir do momento que eu fico pensando sobre isso, provavelmente eu estou julgando a minha mãe dela não ter me liberado para o meu pai. Na verdade, eu tenho que entender que essa é uma relação que ela teve com o meu pai
E eu não posso fazer nada com isso. O que eu posso fazer é, hoje, como adulta, olhar para o meu pai e tomar ele como ele é. Perder essa lealdade à minha mãe, nesse sentido de não poder tomar o pai, e simplesmente tomar. Aí você fala, Paula, mas meu pai já faleceu, como que vai ser? Eu tomei o meu pai após o falecimento dele, em uma constelação. Precisa fazer uma constelação para isso? Talvez não, mas você precisa olhar para isso, perceber isso dentro de você, o quanto você é capaz de olhar para o seu pai hoje e aceitar ele como ele é, o pai, porque o homem só diz respeito a ele mesmo e a sua mãe, entende? Porque é a hierarquia entre eles que interessa quem é o homem, quem é o pai, aí sim. E ele tá olhando aqui pra ela. Tá? Então é assim que ajeita essa situação. É você, como adulta, entender que o seu pai tá aí dentro de você. Olhar no espelho. Você é feita do seu pai. 50% seu é seu pai. Então não tem como não ter o seu pai aí. Independente da sua mãe liberar ou não, isso é uma questão mental já hoje em dia como adulto. Como adulto, você pode olhar, fechar os olhos, imaginar o seu pai, ou se olhar no espelho, qualquer coisa simbólica que faça o seu corpo sentir, porque o importante, gente, é você sentir, é o seu corpo sentir. Qualquer coisa simbólica é para isso, é para fazer o seu corpo sentir. Então pode ser do jeito que você quiser, tá? Então voltando aqui, deixa eu só ver aqui se um monte de gente... Gente, não vai dar pra eu ver se vai ter muita pergunta. Eu acho que não tem muita, não. Aí deixa pra fazer no final, tá? Melhor. Porque eu falei pra fazer antes, mas senão eu me embolo aqui. Então, voltando aqui, o que pode acontecer quando é a menina? Porque o menino, o caminho é esse. Nasceu, tá mais com a mãe, depois, naturalmente, ele vai pra esfera do pai, que é a esfera do masculino, e o pai... leva ele para o mundo, mostra para ele como é o mundo. Então, o pai fala muito sobre a liberdade, o sair de casa, a ação, tudo isso, tá? Esse é o do menino. Da menina, porque o menino vai ficar mais com o masculino mesmo, né? Esse é o natural. Da menina, ela vem, fica na esfera da mãe, depois, do mesmo jeito, precisa ir para a esfera do pai, para poder, porque todos nós temos tanto masculino quanto feminino, energia do masculino e energia do feminino. Acontece que o homem, né, ele tem mais masculino do que feminino, naturalmente, assim, né, na coisa quando acontece fluida. E a menina tem mais feminino. Só que como que ela vai nutrir mais esse feminino? O natural seria, ela vem para o pai, depois de um tempo, na época assim, mais da adolescência, que quando vem a menstruação, que vem questões do feminino, ela retoma para a mãe. Ela faz esse caminho de volta para a mãe. Que é quando ela vai nutrir esse feminino mulher. Porque até então aqui era menina, e quando vem para cá, ela está se tornando mulher. E aí ela precisa, né, o natural seria estar com a mãe nesse momento. Algumas vezes acontece do mesmo jeito que a mãe não libera, o pai não liberar. Isso aqui acaba levando essa menina a ter mais ação do masculino. Então é uma mulher que vai para a vida com mais ação, com mais liderança, em busca de mais trabalho do que relacionamento, coisas da energia do masculino. E, gente, eu não tô aqui, não tem certo nem errado, é só, tá, como acontece isso, não tem problema nenhum. Mas isso vai trazer sintomas, provavelmente, porque aqui, quando ela for para a vida, ela vai mais para o trabalho, ela vai mais para a vida de ação, como eu falei, questões de liderança, questões nesse sentido. E aí a parte de relacionamentos pode ficar um pouco afetada. Por dois motivos. Primeiro, porque ela está visualizando mais a energia do masculino. Então, essa questão da ação, né, de tudo isso. E segundo, porque ela cria uma referência de masculino idealizada. Ela cria um masculino que dificilmente um outro homem vai ser tão bom quanto a esse que ela criou, que é o pai. Então ela fica presa ao pai. Ela fica na energia do masculino e é uma dinâmica que diz que a menina é a filhinha do papai.
é a filha que não solta o pai, tá? Então ela fica aqui nesse sentido. E aí podem ter sintomas. Tudo que eu tô falando, todas essas dinâmicas, quando elas são interrompidas, vai gerar algum tipo de sintoma, alguma coisa que não fica fluida na vida. Até aqui tá tudo bem, gente? Tá dando pra entender? Tá indo tudo certo? Me falem aí, dá um joinha aí. Deixa eu ver aqui o que mais vocês me perguntaram pra eu... Isso aqui acontece muitas vezes pelo seguinte: quando esse pai aqui, ele é filho, né? Claro, ele é filho de uma mãe, né? Lógico. E essa relação aqui é muito idealizada também. Então, geralmente, o pai que faz isso com a filha, porque geralmente esse pai aqui, ele tem uma lábia muito boa. Ele é porque são palavras, não é que é ruim, tá? Mas ele tem uma manipulação ali. Por quê? Provavelmente ele tem uma mãe que ele glorifica essa mãe. A mãe é tudo pra ele, que é o filhinho da mamãe. Então, geralmente, o filhinho da mamãe vai ter uma filhinha do papai. Por quê? Porque esse filhinho da mamãe idealiza essa mulher. Então, nunca nenhuma mulher vai chegar aos pés da mãe dele. E aí, pode, do mesmo jeito que eu falei que a mãe às vezes tem um conflito com o pai pela dificuldade de relação com o pai, aqui esse homem pode ter sempre uma implicância com essa mãe por causa dessa relação com a mãe dele, que é uma relação idealizada, uma relação de filhinho da mamãe. Então, os homens que são filhinhos da mamãe, geralmente podem ter uma dificuldade de aceitar a esposa como ela é, porque ele vai estar sempre fazendo essa comparação. E aí, quando a filha chega na esfera dele, ele fica com a filha. E aí não libera esse retorno da filha para a mãe, tá? Então, geralmente tem essa dinâmica aqui, tudo bem? Deixa eu ver o que mais aqui. Então, essa é a filha que não solta o pai, tá? O que seria o fluido, né? O natural seria ela voltar para a mãe, carregar esse feminino que torna ela mulher. Outra coisa que me perguntaram, gente, foi em relação à ordem dos filhos. Se a ordem dos filhos faz diferença aqui na relação com o pai. A ordem dos filhos, eu posso fazer uma live em relação a isso, tá? Porque é muito interessante, muito mesmo. Eu vou ver se eu faço. Quando é primeiro, segundo e terceiro, tem características, tem dinâmicas diferentes. Aqui, o primeiro, geralmente, ele segue mais o sistema familiar. Ele tem um maior vínculo, porque ele chegou primeiro, ele tá ali honrando mais isso daqui. Então, sim, ele vai ter uma probabilidade de ficar mais perto dos pais e querer defender os pais maior. E aí, dependendo dessas dinâmicas que eu falei, pro primeiro pode ser um pouco maior do que pro segundo, porque geralmente o segundo é mais livre. Ele já se sente amado, ele tá tudo bem. O primeiro, ele depende de aprovação. Tudo que o primeiro filho quer é aprovação, né? É o olhar de atenção. Então, geralmente, ele vai fazer mais pelos pais. Ele vai tentar fazer mais para ter mais aprovação. Então, todas essas dinâmicas que eu falei aqui podem ser um pouco mais intensas no primeiro filho, tá? Mas não... E é importante falar, gente, que na constelação, eu já comentei aqui, não tem nada certo, assim, não é nada... então é assim, vai ser assim. Não, porque cada um tem um contexto, tem uma história, cada um tem pais com histórias diferentes. Então, como eu falei, a questão do vício, quando a mãe não libera para o pai. Pode ser vício, mas pode ser outras coisas também. Pode ser uma revolta, não tem uma coisa certa. Então, se é vício, é o pai. Não, de repente, vai para outro lugar. Então, é um contexto muito, muito amplo. É muito complexo, não dá para eu pegar
a Maria e falar que ela é igual a Joana em todas as dinâmicas, porque são contextos completamente diferentes. E outra, cada sistema tem um simbolismo, cada sistema vai fazer com que em cada pessoa aquele sintoma que vem de uma mesma dinâmica seja diferente. Então, em mim pode ser uma dor no braço, na outra pessoa pode ser uma dificuldade de trabalho, e pode ir para a mesma dinâmica da falta do pai. Tá? São só formas do nosso corpo mostrar sintomas, mas cada um vai ser de um jeito, então não dá para definir nada. Por isso que eu falo, quando me fazem perguntas, não dá para ser individual, porque cada uma tem um contexto. Deixa eu ver aqui das perguntas. Sou filhinha do papai. Isso aí, é bom saber isso, né? Me vi nessa situação aí, na esfera com o pai. Gente, muitas mulheres, tá? Tem muitas mulheres nessa situação, até porque tem muitos homens sendo filhinhos da mamãe. Então, tem filhas... É uma bola de neve, né? E isso tá lá para trás. Aí, iria lá para trás, né? O primeiro sente mais os impactos de uma relação turbulenta, né? Sim, é o que eu falei. Pode ser, tá? Pode ser. Mas algumas vezes acontece do primeiro sair por algum motivo, não querer, e aí, por algum motivo, esse aqui, que era terceiro, se coloca como maior e ocupa esse lugar da primeira, por algum motivo, tá? Vou usar a história de uma pessoinha que tá aqui, mas eu não vou falar quem. Se o pai, por exemplo, se aqui são 3 filhos, tá? A primeira, segunda e terceira, vamos botar assim. Se o pai, por exemplo, acha que quem tem que fazer as coisas é o filho e ele faz isso verbalmente, não, quem manda aqui é o homem, por algum motivo da história dele, ele coloca isso, pode ser que esse menino se sinta muito grande e se coloque aqui atrás. E aí ele vai pegar toda essa esfera aqui que seria da primeira. E aí tem conflito, enfim, aí tem vários sintomas também. Então, assim, depende muito, tá? Não sempre primeiro, porque vai depender da relação toda, tá? Já quero a live de relação de ordem dos filhos. Eu vou fazer, Camila. Meu canal do YouTube tá no Instagram lá, gente. O que significa liberar? Felipe, o seguinte, liberar é você deixar o outro cuidar, né? Assim, você deixar o outro acessar. Então, se essa mãe aqui, o pai quer ajudar, quer fazer, não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço. Tudo ela se coloca ali para fazer, tudo, ela não libera esse filho pro pai. Então, e fala também com a filha, seu pai nunca tá aqui, né? Vamos fazer nós duas. Nós duas é mais legal, são falas inconscientes, obviamente, como eu falei, gente, ninguém faz isso de propósito, a não ser que seja aqui uma raiva, existe uma raiva aqui, aconteceu algo, e aí verbalmente essa mãe fala, você não vai, isso acontece, claro, mas eu tô falando até de coisas mais sutis, né, então de forma inconsciente, essa mãe segura o filho de alguma forma, e aí não libera pro pai. Tá? Deu para entender, Felipe? Se não ficou claro, eu posso falar mais, tá? Deixa eu ver o que mais me perguntaram. Bom, essa questão do que eu falei, assim, da referência dos pais, deu, né? Obrigada. Da referência dos pais é extremamente importante, gente. Então, eu vou tirar aqui a mãe pra gente ficar, né, a relação com o pai, deixando. Então, dependendo de como essa relação com o pai aqui influencia muito na nossa vida, principalmente em relação ao trabalho, por causa da esfera do masculino, dessa energia do masculino. Para o menino, ele vai tomar mais do pai, né? Ele vai ficar mais tempo com o pai, no sentido de ficar com ele e o pai, né, liberar. Para a menina, ela vai tomar essa ação, ela vai tomar toda essa energia do masculino, mas ela retoma para a mãe. Então, geralmente, ela não vai tanto assim para a vida com tanta ação. Mas, como eu falei, gente, hoje em dia a gente vê, né, mulheres aí na ação e tá tudo certo. Elas podem ser líderes de empresa, podem ser tudo, mas sempre... Se ela tiver na energia do feminino, ela vai ser mais cuidadosa, ela vai ser mais tranquila, vai ter ali um feminino que vai deixar as coisas mais fluidas para ela. Porque se não for assim, ela até pode ser dona de empresa, líder,
toda essa energia do masculino sem problema nenhum. Mas pode vir sintomas aí em relação a relacionamentos. E aí ter esse tipo de dificuldade de achar uma pessoa que ela ache que não se compara, nunca vai conseguir ser igual ao pai dela, claro que de forma inconsciente, ou até de estar com outro homem, porque ela está na energia do masculino, tá? Então ela vai muito pro trabalho, então é aquela mulher que não tem questões com o trabalho, mas tem questões com o relacionamento. Ao contrário aqui, se o menino não toma o pai, ele pode não ter questões com relacionamento, mas ter questões com o trabalho. Ou os dois, porque vai depender da relação dele com a mãe também. O que acontece aqui, quando o menino não toma o pai, ele pode ficar muito na energia do feminino, e aí é aquele homem que tá sempre com muitas mulheres, é um pouco mais sedutor, porque ele tem a lábia do feminino. É por isso que eu falei que o filhinho da mamãe geralmente conquista a menina aqui e a menina fica na esfera dele. Porque ele tem essas artimanhas do feminino, de conquista, de saber lidar, de saber o que falar na hora certa, de fazer essas questões que é do feminino, tá? Então pode ser esse homem ser um pouco, ter essa energia, então mais conquistador nesse sentido, tá? E aí, o que a gente fala muito da relação com o pai é em relação ao trabalho, realmente. O trabalho vai mostrar muito da sua relação com o seu pai. Então, dificuldade, como eu falei, de ir para o trabalho, dificuldade de ganhar dinheiro, aí não necessariamente em relação ao pai, mas pode ser em relação à família da mãe também. Mas eu digo de ganhar dinheiro no sentido de ação mesmo, de ir para a vida com ação. Então pode ter esse tipo de dificuldade. Pode ter dificuldade na relação com o chefe, nas relações de trabalho, porque nas relações de trabalho a gente não tem que buscar afeto. E aí fica confuso, se essa pessoa aqui, se esse menino ou essa menina não tem essa energia do masculino aqui, eles vão para o trabalho muito na energia do feminino, então na busca assim, do afeto ainda. Então tem essa relação difícil. Qualquer pessoa que fala mais forte fica mais sentido, porque na relação de trabalho o que a gente busca é estritamente trabalho, não é afeto. Então quando a gente não toma o masculino, a gente tem essa dificuldade também de lidar com o outro de forma fria no bom sentido, fria no sentido de que precisa ser numa relação de trabalho, numa relação profissional, tá? Deixa eu ver o que mais. Perguntas, gente, em relação ao pai. Deixa eu ver se... uma coisa importante que perguntaram também. Quando o filho tem raiva, ódio, rancor do pai. Gente, geralmente, isso acontece por algum conflito aqui, seja esse que eu falei da mãe não liberar, tá? Então, se houve algum problema aqui e a mãe, de uma forma inconsciente, segurou o filho aqui, ele vai comprar essa briga. A outra questão pode ser que, quando eu falei do tema pais e filhos também na outra live, quando esses dois aqui não se resolvem entre eles, o filho pode se colocar no meio. E aí ele pode comprar a briga da mãe também e ter esse conflito aqui com o pai. E o que pode acontecer também é o seguinte, a relação dessa mãe aqui foi difícil com o pai dela, se ela não aceita o pai de forma nenhuma, foi o que eu falei, ela pode ir para a vida dela olhando os outros homens, mesmo que ela não fale, mas ela olha para os outros homens com uma certa desconfiança. E quando ela tem o filho, ela não fala sobre isso, é velado isso, porque ela tem raiva do pai, mas não fala isso, né? Porque seria errado ter raiva do pai, mas existe uma raiva ali por algum motivo. E quando isso fica velado, não é falado aonde tem que falar, o filho pode acabar tendo esse sintoma pela mãe. E aí ele passa a ter conflitos com o masculino por causa do conflito da mãe com o masculino. Então, é importante observar isso. É importante o filho entender que ele é só o filho. Isso é um alívio para os filhos. E aí, muitas vezes, é mais fácil quando a mãe libera, né? Quando a mãe fala, não, deixa que eu vou resolver, você não tem nada a ver com isso.
Enquanto a mãe não libera, é mais difícil para o filho mesmo, né? Foi igual a pergunta que eu respondi. Como é que faz depois de adulto se sabe que não foi liberado? É olhar para isso e falar, bom, esse assunto é deles, eu não tenho nada a ver com isso. Acontece que quem fez essa pergunta foi a mãe do filho, então por isso que eu estou dizendo, é importante a mãe olhar para a relação dela com esse pai do filho e com o pai dela, porque esse filho pode estar representando conflitos aqui, tá? É claro que, como eu falei, não dá para ser direto, mas pode ser, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Gente, façam perguntas. O que significa liberar? Peraí. Bom, então, gente, é bom sempre lembrar isso, tá? É importante a gente entender, o principal de tudo é entender que esses dois aqui, eles são seres humanos como nós, como os filhos. Então, eles não são perfeitos. Quando a gente idealiza uma coisa, e quando eu falo idealizar, é desde o pouco até o muito, porque assim, é claro que como filho a gente quer afeto, a gente quer presença, a gente quer tudo isso. Mas a gente tem que entender que o principal é entender que esse é o pai e essa é a mãe. Ela como mulher só diz respeito a ela. Ele como homem só diz respeito a ele. Teve uma outra pergunta também que eu lembrei aqui, que é quando não conheceu o pai, né? E teve essa dificuldade, hoje já entendeu, mas não quer, se tem que amar. Não tem que amar. Você não tem que querer estar perto, não é isso, mas é aceitar. Eu vim desse homem, ele é o pai certo para mim, eu tomo o masculino desse homem. Como que eu tomo? Sabendo que eu só estou aqui porque em algum momento esse masculino se fez presente. Se não existisse o masculino, eu não estaria aqui. Isso é que é importante entender. Então, como que toma? Entendendo isso, essa relação. Então, fecha os olhos e imagina esse masculino junto com esse feminino criando você. Esse é o que basta. Porque aí, depois de adulto, você mesmo pode se ver com isso. Porque depois de adulto, como que você sabe que melhorou? Quando você não tem expectativas sobre o outro. Porque enquanto você está tendo expectativa sobre o outro, provavelmente significa uma expectativa dessa relação aqui. Então, quando eu não tenho expectativa sobre o outro, aí é porque eu entendi. E aí, geralmente, as coisas começam a fluir mais, porque eu entendi de onde eu vim, entendi que eu recebi o que eu podia receber, e quem sou eu para julgar as atitudes deles, tá? Quando um dos pais falta, pode o outro suprir esse lugar, tentar ocupar? Então, de jeito nenhum. Aí é que tá, muito boa pergunta, Thaís. Muitas vezes acontece isso. Se o pai faltou, por algum motivo dele, o pai não, né? O homem. Lembra sempre disso, gente. O pai tá aqui. O homem para ela que faltou. É uma dificuldade da mãe, é uma dificuldade dessa mulher entender que o homem que ela queria que estivesse aqui não está mais. E aí esse filho vai sentir. Se ela sempre respeita isso, de que o pai esteve presente, pelo menos uma vez, que foi o necessário para gerar a vida, se ela entende isso, ela já vai passar essa percepção para o filho, já é bem importante, tá? Quando ela não entende isso e fica tentando suprir, ela está reforçando essa falta aqui para o filho. Então, ela reforça isso aqui. Então, quando ela fala, eu faço isso, eu faço por dois, seu pai nunca tá aqui, eu tenho que fazer pelos dois. É impossível fazer pelos dois, porque não existe essa possibilidade. Essa mãe é a mãe, o pai é o pai. Quando ela fala isso, ela está reforçando essa falta. É importante para o filho entender que o pai foi presente no principal momento. Depois, o homem por trás desse pai não pôde estar aqui, mas o pai esteve presente. Isso é que é importante. E aí aqui o homem não tá aqui, realmente. Se ela fica tentando fazer o papel dos dois, aí ela tá reforçando essa falta. Ela tá tentando fazer o papel do pai. O papel do pai já foi feito. Foi o suficiente para dar a vida. Foi pouco? Foi, mas é o que foi. Ela tem que respeitar esse pai e a história dele, entendeu? Não é amar, não é respeitar no sentido, não, então tem que conviver, não necessariamente isso, de forma nenhuma.
mas é aceitar que ele é o pai certo para o filho, que se não fosse esse pai, o filho não seria esse, tá? Então, ocupar o lugar dos dois, não, tá, gente? Porque senão você está reforçando a falta. A falta, ela precisa ser incluída. O filho precisa saber dessa falta para ele poder se ver com isso sem entrar num conflito com esse homem que é o pai dele. Porque se ele entende a falta, ele vai entender que ele teve um pai. O resto diz respeito ao homem que é o pai. É complexo, tá, gente? Eu sei que tem muita relação de muito sofrimento, né? De agressão, de tudo isso. Mas é aquilo. É essa a vida, então vamos olhar para ela como ela é. Não tem muito o que fazer, né? Por isso que a constelação, às vezes, ela gera muito desconforto, porque fala-se algumas coisas que a gente não quer ouvir, né? Então eu tenho que aceitar esse pai que me bateu, que fez isso comigo, que fez isso com a minha mãe. Ter não tem, mas se você não aceitar essa referência de masculino, quando eu falo referência de masculino, não é referência de homem, tá? É o masculino que gerou a sua vida. Se você não aceitar, você vai ter os sintomas. Aí é a questão de responsabilidade, né? De entender isso, ter consciência e arcar com isso, tá? Deixa eu ver aqui. É muito bom quando olhamos para nossos pais dessa forma, nos libertamos, nos curamos, com certeza, Regiane. Como incentivar os pais a olharem para os problemas sem se colocar de grande? Não interferindo. Se o seu pai quer ser do jeito que ele é bancando isso. É porque muitas vezes, quando o pai, então vamos supor, aquele exemplo, se coloca como criança, é difícil para esse filho, e aí principalmente o primeiro, geralmente, mas não tem muita... É difícil para ele não querer ocupar esse lugar aqui. Porque a mãe, de alguma forma, sente falta desse homem. Os outros, se tiver irmão, os outros filhos sentem falta desse homem. E aí, quer uma coisa que vai te dar mais retorno afetivo do que você pegar esse lugar tão importante? Então é difícil pra gente também liberar isso, de não ocupar esse lugar, porque quando eu ocupo esse lugar, eu estou muito importante. Eu tenho o amor dos meus irmãos, eu tenho o amor da minha mãe, mais do que eu teria se eu fosse só o filho. Aí é que tá. Então, assim, não tem que incentivar. Você pode falar. E falar o seguinte: pai, eu sou só sua filha. Eu sou só o seu filho. Tá? Você quer fazer isso? Não tem problema. Eu sou só o seu filho. Mas sem julgamento. Isso que é importante. Porque se você julgar, é porque você tá se colocando aqui. Então é deixar. Às vezes é difícil, sim. Porque você sabe que vai ter alguma coisa ali. Mas se ele é seu pai, ele banca esse lugar. E se ele não bancar, a questão é dele. Mas ele é maior do que você. Se você ficar achando que ele não vai dar conta, é porque você está se colocando como maior que ele. Isso é importante entender, tá? Deixa eu ver o que mais. Joia, perfeito. É isso, não termos expectativas sobre os nossos pais, não julgar as atitudes dos nossos pais é libertador, com certeza. Isso libera muito, muito, muito mesmo, tá? Tô falando que nem sempre é fácil, porque às vezes os pais requisitam, mas aí é que é libertador mesmo. A partir do momento que você se coloca como filho, geralmente os pais acabam, eu sou o pai, eu sou a mãe, tá? Deixa eu deixar a mãe aqui, que eu tô falando mais do pai aqui, vamos dar atenção para ele. Como é libertador essa compreensão, Joy? Paula, fale um pouco da importância de se incluir e os efeitos da exclusão. Então, a questão da inclusão, exclusão, tá bastante na live que eu fiz de introdução, eu falei bastante sobre isso. A exclusão é justamente isso aqui que eu estava falando. A partir do momento que o pai é excluído, vai ter sintoma para os filhos, porque essa energia do masculino foi excluída, tá? Do mesmo jeito, aqui, né, quando o pai dessa mãe é excluído, vai ter sintoma aqui também, ou nessa relação aqui. Toda exclusão vai causar sintomas no sistema familiar, porque nada pode ser excluído, nem ninguém, nenhum assunto, nem algum acontecimento. Tudo tem que ser incluído porque tudo faz parte dessa história. A partir do momento que algo é excluído, é exatamente isso que acontece. Então, se esse avô aqui foi excluído, o que pode acontecer? Esse netinho aqui ocupar esse lugar aqui e aí ter conflito
com o pai dele aqui. Enfim, aí são vários sintomas que vão acontecer, porque quando tem exclusão, acaba acontecendo uma desordem na hierarquia também. E aí quando tem desordem na hierarquia, tem uma desordem no equilíbrio, no dar e receber, que são as 3 ordens do amor, que são as 3 leis sistêmicas, né? A partir de uma exclusão, ao meu ver isso, a partir de uma exclusão, as outras 2 leis acabam desorganizadas também, desequilibradas também, porque aí os lugares mudam e o dar e receber muda. Então, quando esse menino aqui ocupa esse lugar, então vamos pegar desse que a pessoa perguntou, né? Quando quer incentivar o pai. Se esse menino aqui se coloca como pai do pai, provavelmente existe uma exclusão aqui. Provavelmente esse homem aqui, esse pai, ele ficou do tamanho certinho, né? Esse pai aqui, ele não teve a referência do masculino, provavelmente, tá? E aí ele fica como infantil aqui. Quando ele não tem a referência do masculino, houve essa exclusão, o filho vem e ocupa esse lugar. E aí vai ter sintoma para todo mundo, tá? Está sendo libertador compreender mais os pais. Com certeza, Nayara, a live vai ficar salva, vai. Eu coloco no meu canal do YouTube, tá, gente? O meu canal do YouTube tá no meu perfil, tá lá, pode ir lá. Inclusive, fazer a propaganda, se inscreve lá, que eu quero chegar a 1000, tem 65 eu acho, mas eu quero chegar a 1000 para poder fazer a live por lá, pelo celular. Quando a exclusão foi por falecimento. Falecimento não significa exclusão, tá? Esse homem aqui... É o que eu falei, até acabei de falar, nesse homem aqui. O pai tá aqui. Quem faleceu foi o homem, tá? O homem faleceu, mas o pai tá aqui. O pai e a mãe sempre vão estar dentro de você. É só você olhar no espelho, tá no seu DNA. A figura do pai, a figura da mãe estão em você para sempre, quer você queira, quer você não. Quem morre é o homem. Então, assim, falecimento não é exclusão. É importante, se esse homem faleceu, é extremamente importante essa mãe continuar falando de alguma forma, incluir esse homem para esse menino. E aí vem a pergunta anterior que fizeram aqui. Ela não tem que tentar fazer pelos 2. Ela vai acabar fazendo mais, porque, né, eram 2 e agora é só 1. Ela vai acabar fazendo mais, mas entendendo que ela está fazendo ali o que é possível para ela. Não ficar falando isso, seu pai morreu, eu tenho que fazer por 2, eu tenho que fazer por 2. Quando ela fala isso, existe uma mágoa aqui do pai ter morrido e abandonado ela. Então é importante essa mãe não cultivar essa mágoa e não cultivar essa raiva, talvez velada, porque essa mãe ama muito esse pai, ela não quer ter raiva, mas de alguma forma, inconscientemente, ela pode ter, porque esse pai morreu e deixou ela com uma criança. Então é importante ela olhar para isso. Quando uma mãe perde o marido, com a criança pequena principalmente, é muito importante ela olhar para isso, para esse luto, ela passar pelo luto, ela entender essa morte, porque senão pode ficar aí uma mágoa e uma raiva velada que aí ela vai acabar causando essa exclusão que não precisaria, tá? Gostaria de saber como funciona quando o filho é criado por pais separados. Gente, mesma coisa que eu falei, os pais, pai e mãe, dentro de você vai estar sempre junto. Quem separa é homem e mulher. Pai e mãe não separa, entendem? Isso é que é importante. Se eu tô olhando para essa relação dos meus pais estão separados. Se eu tô olhando para essa relação, falo, ai meu Deus, como é que vai ser? Eu tô julgando eles como homem e mulher. E eu, como pequena, não cabe a mim julgar essas pessoas como homem e como mulher. Só cabe a mim aceitá-los como pais. E isso, gente, nutre a vida da gente. Quando a gente aceita esse lugar de pai e mãe dentro da gente, vem essa força do masculino, vem esse afeto, vem a possibilidade de estar com outras pessoas sem espelhar essa relação. Então as relações com as outras pessoas, com o trabalho, ficam melhores, porque eu não estou ali esperando nada delas e nem no trabalho. Eu estou ali esperando o que minha adulta precisa, não o que minha criança precisa, tá? Camila, como está seu nome no YouTube? Tá Paula Martins, mas tem uma outra Paula Martins lá que tem muito seguidor, acaba mostrando. Então coloca Paula Martins Constelação, que aí aparece, tá? Ou tem
o linkzinho, né, no meu feed, na bio, né? Gente, mais alguma pergunta? Façam aí que o nosso tempo tá acabando. Deixar o recadinho, né, que o atendimento está sendo feito online, então quem tiver interesse pode me falar. O atendimento individual é feito com os bonequinhos, geralmente dura 1 hora e meia. É muito interessante porque a gente realmente entende dinâmicas que não são tão fáceis de perceber, tá? Mas eu acredito que com essas explicações, muitas fichas devem cair aí, muitos insights. É para isso que eu tô fazendo, porque eu acho que é um conteúdo que, pelo menos para mim, mudou a minha vida completamente, de verdade, e olhar para essa relação com o pai foi uma das primeiras coisas que eu olhei, sem saber que era que eu precisava. Então, realmente são coisas que geralmente estão ocultas, né? A gente não consegue acessar de forma tão fácil. Então, Paula, e quando o filho não respeita os pais por algo vivido no passado? Foi o que eu falei, gente. O filho não tem nada a ver com isso. Como pai e como mãe, é colocar o filho no lugar dele. Eu não sei de qual lugar você está falando, mas eu, como filha, preciso respeitar, tá? Isso vocês já entenderam, né? Se eu não entender que meu pai é diferente do homem por trás do meu pai, eu vou estar sempre julgando esse pai como homem e eu vou ter dificuldades na minha vida, por tudo isso que eu falei aqui. Agora, se o meu filho, eu como pai, se eu sou um pai e tenho um filho, esse filho não me respeita, a gente tem que olhar para a relação do casal, né? Até que eu falei, aí eu indico até assistir a live de pais e filhos, tem que olhar para essa relação para ver aonde que esse filho está inserido. Ele pode estar no meio desse casal, porque um filho só desrespeita o pai quando alguém está se diminuindo perante esse filho. Então é importante deixar o filho no lugar dele, inclusive é tudo que esse filho quer, tá? Quando o seu sintoma é uma relação difícil com o pai, é legal constelar? Claro, gente, para constelar é qualquer coisa. Foi o que eu falei também outro dia, não é para constelar, eu já sei, eu tô no lugar de pai do meu pai, já vi, então vou constelar isso. Não, e se você já viu isso, tá tudo certo, provavelmente várias coisas já vão melhorar. Você vai constelar o sintoma, então eu tenho uma dificuldade com o trabalho, ou eu tenho uma dificuldade com o meu pai, nossa, é uma relação muito ruim, nossa, eu já entendi várias coisas, mas eu realmente não consigo aceitar esse pai, ou a gente tem muito conflito, aí constelar essa relação com o pai. Porque pode ser uma coisa simplesinha, mas pode ser uma coisa lá de trás. Tem constelações que realmente vão para lugares que a gente nem viveu, né? E só que essas informações estão inseridas na gente. Então tem coisas dos meus bisavós que me influenciam muito. E eu não vou saber assim tão fácil, né? Porque eu não vivenciei isso, tá? Vou rever no YouTube, meu celular travou. Pode rever. Gente, tem lá o canal do YouTube, então podem ir lá. Qualquer outra pergunta, falta um minutinho só. Qualquer outra pergunta, podem me mandar direct. Se tiver sugestão de tema, me mandem. Eu quero falar de coisas que realmente vão ser importantes para vocês, assim, que eu acho que vai ter efeito para vocês, né? Não quero ficar falando muito, eu não gosto de levar exagero para ninguém. Então, se tiver alguma pergunta, alguma questão, só me falar, tá? Quando você, o pai, você está falando da energia masculina dentro de nós. Não entendi, Nayara. Pior que vai acabar aqui. Pode deixar a live. Nayara, depois, se você quiser, me manda um direct que eu te respondo, que eu não entendi sua pergunta, tá? E aí vai cair aqui. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Até uma próxima. Me mandem sugestões, me acompanhem lá no canal do YouTube. Essa live eu vou colocar lá. Um beijo para vocês, bom descanso, boa noite. Até a próxima, tá? Um beijo, vou desligar aqui.